O começo do ano de 2023 foi marcado pelo caso da Americanas que, com a sua fraude nos balanços, impactou e muito os bancos no fechamento do quarto trimestre de 2022. Com as incertezas sobre os pagamentos das dívidas da Americanas, os bancos tiveram que provisionar uma grande quantidade de dinheiro para conseguir manter a saúde dos seus negócios. Ainda hoje, após o fechamento do quarto trimestre de 2022, é possível sentir alguns problemas nos bancos, como uma grande variação nas suas cotações e também incerteza sobre o futuro. Hoje eu vou falar então sobre as últimas notícias do caso da Americanas com os bancos, o que a gente pode esperar para o futuro e também como a Americanas está se desenrolando e tentando um acordo com os bancos. Tá, gente? Então não se esqueçam de já deixar o seu like e se inscrever no canal e vamos pro vídeo. No total, os bancões já provisionaram 9,6 bilhões de reais com o caso da Americanas. E isso acabou impactando bastante então o fechamento do quarto trimestre dos principais bancos do Brasil, que são o Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco e também o Itaú. As provisões são uma quantia de dinheiro reservada pelo banco para caso haja inadimplência dos seus clientes. Com isso, o banco avalia qual é o risco de inadimplência do seu cliente para então determinar uma porcentagem de provisão em relação à dívida que o cliente tem. Esse valor provisionado pelos bancos acaba aparecendo como um negativo nas suas contas e acaba impactando o balanço final de renda e lucratividade do banco. Só para vocês terem uma ideia, o Bradesco provisionou 100% da dívida da Americanas com o banco, ou seja, isso totalizou quase 5 bilhões de reais negativo no final do balanço do Bradesco. Enquanto que o Banco do Brasil provisionou 50% da dívida da Americanas, o que totalizou menos de 800 milhões de reais. Com isso, avaliando os riscos de inadimplência e qual o risco de o banco não receber esse dinheiro, eles definem uma porcentagem de provisão. O Bradesco provisionou 100%, o Banco do Brasil provisionou 50%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, num primeiro momento, o Bradesco avaliou o risco da Americanas como sendo maior do que o Banco do Brasil avaliou o risco para si. Ou seja, o Bradesco estava extremamente pessimista no começo desse problema. Mas é possível que o problema não fosse tão grande assim. O que acontece então é que algumas instituições financeiras optaram por provisionar o valor total da dívida já no primeiro momento, enquanto outras vão diluir essa provisão nos próximos resultados, o que não vai impactar imediatamente nos resultados dos bancos. Como dito aqui na matéria do InfoMoney, o banco que provisiona apenas uma parte da dívida dá a entender que tem uma chance de recuperação de crédito, e essa mensagem acaba chegando na Americanas. Mas isso pode acabar dando um incentivo errado para o devedor, que pode entender que a dívida já foi e então não precisa pagar essa dívida para o seu credor. Mas a gente pode tirar alguns pontos positivos disso. Então, para os bancos que provisionaram 100% da dívida, no ano de 2023, caso essa dívida ou parte dela seja paga, os bancos vão ter então um rendimento extraordinário. Ou seja, não só o valor da dívida vai entrar, como também o valor provisionado volta para o caixa do banco, que pode ser visto como uma rentabilidade, já que aquele dinheiro era dado como praticamente perdido. No caso do Santander, a sua dívida com Americanas era de 3,65 bilhões, mas o banco acabou não informando exatamente qual era a exposição exata e quanto foi provisionado para isso. É estimado que o Santander provisionou aqui para o caso da Americanas 1,1 bilhão, o que foi em torno então de 30% da exposição do Santander varejista. Isso quer dizer que agora no ano de 2023 o banco deve continuar provisionando caso o caso não seja resolvido, e isso pode impactar bastante os balanços do banco no final. Já o Itaú provisionou em relação à sua dívida com a Americanas 100%, que representava 2,8 bilhões, mas esse valor foi atualizado depois pela própria Americanas, em que a dívida passa então para 4,3 bilhões. É possível então que o Itaú tenha que provisionar um pouquinho mais aí para o caso da Americanas nos próximos tempos. No caso do Bradesco, eles provisionaram então o valor total da dívida, que foi de 4,9 bilhões, e isso teve um grande impacto no resultado final do banco. Já o Banco do Brasil, que era o menos exposto, com uma dívida de 1,3 bilhão, provisionou somente 50% da dívida, ficando então em uma provisão de 788 milhões. Foi o banco menos afetado e realmente foi o banco que ficou aí mais de boa com o caso da Americanas. Esse problema da Americanas não para nos bancos, então vários de seus fornecedores também não receberam o dinheiro que era devido, e agora a gente tem que também os fundos imobiliários que tinham aí relação com a Americanas e que tinham galpões logísticos locados vão acabar tendo problemas de pagamento e inadimplência da Americanas com eles. A Americanas acabou não efetuando o pagamento integral do aluguel para o fundo logístico LVBI, que tem o ticker LVBI11, e isso vai acabar afetando o pagamento do fundo no fim do mês. Então, em relação a Americanas, isso representaria 7 centavos por cota, mas o que foi pago pela Americanas vai corresponder somente a 3 centavos por cota. Diante disso, a Americanas ofereceu então um aporte extra de 6 bilhões e uma conversão das suas dívidas, mas não conseguiu chegar a um acordo com os bancões ainda.
A Americanas informou então na tarde de quinta-feira, dia 16 de fevereiro, que realizou uma reunião com os bancos credores e apresentou a proposta de uma injeção de capital de seus acionistas de referência, ou seja, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira, e esse valor totalizaria então 7 bilhões de reais. Desse montante, então, 6 bilhões de reais seriam novos, ou seja, destinados a uma rodada extra de capitalização da Americanas. E o outro 1 bilhão viria então do financiamento DIP, que vale para empresas em recuperação judicial, que é o caso da Americanas. E nesse caso, a dívida que existe hoje seria então transformada em ações extras do trio de referência. Além disso, a Americanas ofereceu também a recompra da dívida por parte da companhia na ordem de 12 bilhões de reais e uma conversão das suas dívidas financeiras de cerca de 18 bilhões de reais, sendo então uma parte das ações da empresa e outra em uma dívida subordinada, onde nesse caso os credores são os últimos a receber em caso de insolvência. Isso é extremamente complicado porque a Americanas oferece poucas garantias aí para os seus bancos credores que possuem cerca de 18 bilhões de reais em dívidas com o grupo. E isso é extremamente complicado porque mostra até um certo desrespeito da Americanas com os seus bancos e também os clientes e acionistas desses bancos, que tiveram um belo de um prejuízo por causa desse caso de fraude da Americanas. É possível, inclusive, que em março saia então uma conclusão sobre a dívida da Americanas e dados apontam que ela deve ter aí uma dívida de mais de 48 bilhões de reais no final das contas. Logo no início da divulgação desse problema, foi constatado então um problema nos balanços da Americanas de pelo menos 20 bilhões de reais. Houve então uma atualização preliminar que determinou o valor da dívida entre 41,2 bilhões e 42,5 bilhões de reais. E alguns dados preliminares apontam então que o passivo final pode superar os 48 bilhões de reais. O rastreamento dessas dívidas da Americanas está sendo feito por um grupo multidisciplinar que inclui escritórios de advocacia, especialistas na lei de recuperação judicial e falências e até alguns economistas renomados. Dessa forma, os primeiros resultados da investigação devem ser apresentados à Justiça do Rio de Janeiro após o período de carnaval. Com isso, a Americanas vem buscando então uma renegociação aí com os bancos e também um pedido ao administrador da recuperação judicial para ter autorização do pagamento da totalidade das suas dívidas trabalhistas com pequenas e médias empresas, que totaliza o valor de 192,4 milhões de reais. Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje era isso então. É bem provável que a Americanas e os seus bancos credores continuem negociando aí nos próximos dias e possam inclusive entrar em algum tipo de acordo, como foi a primeira rodada de negociações. As propostas acabam sendo tão boas, então é possível aí que nos próximos dias, com as negociações avançando, haja então algum acordo, que a Americanas disponibilize algum valor maior ou algum valor mais garantido para os seus bancos credores, e com isso parte da situação possa aí ser resolvida temporariamente. No mais, a gente continua acompanhando e também esperando por um desenrolar do caso de investigação do que aconteceu na Americanas e como a empresa conseguiu fraudar então os seus balanços, mesmo tendo então auditorias internas e tudo mais de empresas que ela contratou para auditar os seus balanços. Então a gente fica no aguardo, fica de olho para ver o que vai acontecer nos próximos tempos com a Americanas e com os seus credores. Então muito obrigado por acompanharem o canal, gente. Não se esqueçam de já deixar o seu like, se inscreverem no canal e também deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse caso da Americanas. Vocês foram afetados pelos bancos ou por próprias ações da Americanas nesse caso? Certo, gente? Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau.